Bom, então a gente já instalou o nosso JDK, né? Já instalamos a nossa IDE e agora vamos criar o nosso primeiro projeto com Java, então. Então, com a IDE aberta, né? Com o IntelliJ aberto, a gente vem aqui então em File, New Project e vamos dar o nome desse projeto de Curso Primeiros Passos com Java. Aí, para você já ir acostumando, a gente sempre segue um padrão de escrita aqui no Java, né? E na maioria das linguagens de programação também, que é o camel case, onde em cada palavra, né, a gente vai no começo de cada palavra sinalizando o maiúsculo, né? Então a gente começa, por exemplo, curso em minúsculo, e aí o primeiros, o P de primeiros, a gente dá um maiúsculo nele, o passos também, para ficar mais fácil de ler, né? Você vê que quando a gente coloca sempre a primeira letra da palavra em maiúsculo, fica mais fácil de a gente entender do que se fosse tudo minúsculo, tá certo? Então, criamos aqui nosso projeto, demos um nome para ele, na verdade, né? Curso Primeiros Passos com Java. Aqui você vai marcar o local, né, onde você vai salvar o projeto aí na sua máquina. Vai ser um projeto em Java, por enquanto não precisa mexer com isso. E aqui provavelmente já vai estar aparecendo o seu JDK 17, que foi o JDK que você já baixou. Mas caso não esteja aparecendo, você adiciona ele aqui. Você vem em Add SDK, né? E aí você informa a pasta do SDK aonde você instalou no seu computador, tá bom? E aí pode deixar marcada essa opção aqui, Add Sample Code, e vamos dar aqui então um Create. Aí beleza, ele criou então o nosso primeiro projeto, né? Criou aqui então curso Primeiros Passos com Java, criou uma pasta src pra gente, que significa source, né? Que é onde a gente vai armazenar nossos arquivos, nossas classes, e ele já deu pra gente uma classe main, que é a classe principal do nosso sistema. Eu dei um enter aqui só para ficar mais fácil de visualizar. Então, ele já criou aqui então a classe main com o método estático main também, onde esse método ele vai imprimir no nosso console a frase Hello World. Então, com o nosso IntelliJ, você está vendo que tem essa setinha verdinha aqui? Se a gente dá essa setinha verdinha, se a gente clica nessa setinha verdinha, vai aparecer essa opção, a gente clica em Run Main Main, ele vai rodar o nosso código Java, né? Ele vai rodar e vai exibir essa mensagem então no nosso console. Então, como você pode ver aqui, ele exibiu o Hello World. Por enquanto a gente vai apagar isso aqui, mas logo logo a gente vai usar dessa mesma ferramenta, né? Desse mesmo benefício do System Out para a gente printar mensagens no nosso console. Mas então a gente vai começar aqui. Bom, o nosso primeiro programa aqui então vai ser um sistema de lanchonete. A gente vai usar então toda aquela parte que a gente aprendeu ali de orientação a objetos, né, para criar um sistema de lanchonete. Imagina o seguinte, né? O nosso sistema vai ser o seguinte: o usuário ele primeiro entra em contato com a lanchonete, informa o nome, telefone e endereço, e a lanchonete daí exibe os lanches que ela tem, tá? Os lanches vão ser os lanches junto com seus valores. E o usuário vai escolher o lanche que ele deseja. Após isso, ele vai informar se ele quer alguma bebida também, e depois disso vai informar se quer alguma sobremesa também. E depois a lanchonete vai retornar a mensagem com o valor total que o usuário tem que pagar, tá? Mas antes, a gente vai começar aqui então, a gente vai usar umas classes do próprio Java para a gente fazer todas essas mensagens, aparecer aqui no nosso console. Bom, se fosse um sistema padrão, por exemplo, ele teria uma interface gráfica, né? Ele teria aí uma página na web onde o usuário informaria todas as informações, tudo certinho, e clicaria em algum botão para finalizar o seu pedido, né? Ou então, por exemplo, poderia ser um sistema que retorna as mensagens no próprio WhatsApp, ou poderia ser um iFood da vida, né? Que é um aplicativo. Imagina que a gente estaria fazendo aqui o back-end desse sistema, né? Desse aplicativo.
Por enquanto, como a gente está se preocupando apenas com Java, com a orientação a objetos, a gente não vai mexer com interface. Tudo que a gente vai fazer vai ser exibido aqui no console. Então imagina que aqui no console vai ser a nossa interface. Vai ser como se fosse um WhatsApp, por exemplo, né? Onde a gente retorna a mensagem, o usuário imputa o que ele quer e o sistema continua calculando.